Bom, nós vamos falar hoje sobre o lado comum de Jesus. Todas as vezes que nós falamos de Jesus, nós apontamos para o lado extraordinário dele. Mas hoje, eu quero apontar para você o lado comum dele. Eu quero que você entenda, primeiro, antes de tudo, esse lado comum. Sabe por quê? Quando nós falamos de Jesus nas igrejas, muitas são as pessoas que pregam um Jesus carrancudo. Um Jesus que nos julga, um Jesus que nos aponta, um Jesus que está o tempo inteiro somente nos exortando e querendo nos quebrar na emenda. Quando, na verdade, esse Jesus, por ter sido também tão comum quanto nós somos hoje, ele nos entende. Ele compreende as nossas dores, a nossa dor de uma perda, a dor de uma decepção, ele compreende a dor de perder alguém que ama. E nós vamos passar por alguns desses textos hoje. Quando eu estava preparando a mensagem, eu o tempo inteiro falava comigo, como falar desse homem usando apenas um texto bíblico? É impossível, porque cada texto da Bíblia, principalmente a partir do Novo Testamento, são textos que a gente pode aprender de forma muito profunda a respeito de Cristo. Mas antes de falarmos quem é Jesus, nós vamos falar quem Jesus não é, amém? Pergunta para mim, fala, quem Jesus não é? Vou te falar, primeiro de tudo, Jesus não é um revolucionário. Jesus não veio para revolucionar. Às vezes você tem a ideia e o pensamento de que Jesus ele veio para fazer uma revolução no mundo. Inclusive, era o que as pessoas achavam quando ele veio. Que ele veio para poder fazer algo extraordinário, mas de uma forma humana. Para levantar pessoas e vir com essas pessoas revolucionando tudo. Então, Jesus, primeiro de tudo, ele não é um revolucionário. Segundo, Jesus ele não é um pacificador. Talvez você se espante, mas sim, Jesus ele não é um pacificador e eu vou te explicar por quê. Vamos para o primeiro texto? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 49. Amém. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu tentei colocar a maioria dos textos no Evangelho de Lucas para facilitar para vocês, porque a gente vai abrir bastante textos hoje. Mas, de qualquer forma, se você não conseguir, não se espante, vai aparecer no telão. Eu vou ler que diz assim, ó. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer o que, igreja? Versículo 52. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra... Aí talvez você está pensando, então é por isso que aquela megera da minha sogra me trata desse jeito. Não, não é. Sabe o que Jesus ele está querendo dizer aqui? Que ele veio para trazer a divisão por causa dos princípios que ele apresenta para a humanidade. Jesus, ele é aquele que veio sim revolucionar o nosso coração. Ele veio transformar a nossa mente, ele veio nos fazer novas pessoas, novos seres humanos, ele veio nos transformar em novas criaturas. E obviamente, quando você chega próximo de pessoas que não compactuam com os princípios que Jesus traz, essas pessoas vão fazer o que para você? Te virar as costas, porque o que você apresenta para ela como novidade de vida, que é o que Cristo apresenta para nós, para ela não vai ser bom, porque a novidade de Cristo a novidade de vida que Cristo nos apresenta, exige de nós uma transformação de vida. Muito melhor, eu vou dizer, uma transformação
de mente. A sua mente precisa ser transformada, o seu coração precisa ser transformado. Então, por isso que Jesus ele é bem incisivo, prático e às vezes até duro nesse texto quando ele fala que veio para trazer divisão. Porque ele veio para trazer novos princípios, novos pensamentos, para que nós, como filhos e filhas dele, nos tornemos novas criaturas. Então, primeiro, Jesus ele não é um revolucionário. Segundo, Jesus ele não é um pacificador. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E terceiro, Jesus ele não é o personagem de uma história. Jesus ele não é aquele que foi inserido numa história para poder trazer mais emoção, para poder fazer você se sentir mais comovido, para que então você possa se encantar mais com a história que você está ouvindo. Não, ele não é o personagem de uma história, ele é o centro do cristianismo. Ele é as boas novas que nós esperamos há tanto tempo. As pessoas, elas têm o hábito de dizer, o melhor de Deus vai chegar na sua vida, o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Eu quero te dizer algo, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já aconteceu e o melhor de Deus é Jesus. Digo, o melhor de Deus é Jesus. Ele é o melhor para as nossas vidas, não é o que nós queremos que aconteça nas nossas vidas. Como meu esposo disse, chega final de ano, a turma já fica profética. Não, porque vai ser um ano diferente, o melhor vai acontecer. Não se apegue a isso, porque o melhor já veio, é Cristo, para trazer transformação aos nossos corações. Então guarda isso no seu coração, porque antes de falarmos quem Jesus é, nós precisamos aprender quem Jesus não. Agora eu quero ler com você e falar com você sobre quem Ele é. Primeiro de tudo, Jesus, Ele é um homem que nasceu de uma mulher improvável. Jesus, Ele é o homem que nasceu de uma mulher o quê? Improvável. Vai lá, continue em Lucas, mas volta o capítulo 2 aí que eu quero ler com você. Lucas, capítulo 2. Desculpa, Lucas capítulo 1, versículo 26. Só voltar. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aí você acompanha no telão. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz, preste atenção. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Preste atenção aqui. A primeira coisa que o texto nos fala a respeito da mãe de Jesus é que era uma mulher, uma virgem. A Bíblia não fala que era uma mulher rica, uma mulher com poder, uma mulher bem posicionada, uma mulher que tinha uma família bem estruturada, bem estabelecida para poder receber esse Salvador. É isso que a Bíblia apresenta? Não. A Bíblia fala que era uma virgem, uma jovem, uma moça que a gente não conhece mais nada da vida dela a respeito de quem ela é. Então, ele veio de uma mulher improvável. Quantos de nós aqui também não viemos de uma mulher improvável? De uma mulher que o mundo não conhece, que o mundo não conheceu e que o mundo não vai conhecer, mas que com toda certeza, obviamente, faz toda a diferença na sua vida. Mas o ponto aqui é esse lado comum de Jesus, que faz parte da história, do plano de salvação para a humanidade. Isso daqui não é, como eu falei, um toque especial de Deus para que a história fosse um pouco mais diferenciada. Não, era assim que ele deveria vir. Ele deveria vir de uma mulher simples, ele deveria vir de uma virgem, para que pudesse ser falado a respeito dessa divindade dele, deveria acontecer dessa exata maneira. Então o 27 diz, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho,
e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Vamos até aqui. O que eu quero que você entenda nesse primeiro ponto é que Jesus ele não veio de uma família poderosa. Jesus ele não veio de uma família rica. Jesus ele não veio de uma família bem posicionada. Ele veio de uma jovem que estava prometida em casamento, que era virgem, mas uma mulher que foi escolhida por Deus. Então, primeiro de tudo, esse homem comum do qual nós estamos falando, ele veio de uma mulher improvável. Segundo ponto, Jesus, ele é um homem que foi batizado por outro homem, que inclusive poderia ser considerado alguém bruto e louco. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. É só você voltar, tá? Tá bem facinho. Volta um pouco, que você já vai chegar aí no Evangelho de Mateus. Posso ler? Diz assim, capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Naqueles dias surgiu que a igreja? João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que dizia, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Olha o que diz no versículo 4, as roupas de João eram feitas de linho fino, uma coisa rica, bonita, diferenciada, é isso? Não, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotose, aqui na minha Bíblia está assim, mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele aonde? No Rio Jordão. Jesus, então, foi batizado por alguém simples também. Jesus, ele foi batizado por um homem que, obviamente, também é escolhido por Deus, como Maria, mas olha que interessante, ambos simples, ambos com as suas peculiaridades. O que eu quero que você vá entendendo no decorrer dessa mensagem? Que quando nós falamos de Jesus, nós apontamos para o lado extraordinário dele, nós não podemos nos esquecer da história que foi construída com ele. Nós não podemos nos esquecer de como ele surgiu, de como ele viveu, para que então possamos falar que ele morreu, mas que ele também ressuscitou, que é o que vamos falar mais para frente. Mas eu quero que você aqui se lembre dessa simplicidade desse homem. Porque nós vemos igrejas, pastores, pastoras, pregadores do Evangelho anunciando um Evangelho triunfalista. Mas olha como esse homem era comum. Tão comum que quando Judas teve que entregá-lo, Judas teve que diferenciá-lo com um beijo, para dizer, olha, soldados, é este homem aqui que vocês têm que prender, de tão comum que ele era. É isso que eu quero que você compreenda. Terceiro, Jesus é um homem que foi tentado por Satanás antes de iniciar o seu ministério. Jesus, ele foi o quê? Tentado. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 4, versículo 1. Meu Deus do céu, Luana, quanto texto para a gente ler? Sim, vamos ler para você acompanhar junto na sua Bíblia. Lucas, capítulo 4. O versículo é o primeiro. Quem aqui já foi tentado de alguma forma? Tá caminhando bonitinho, tentando ficar firme, e aí vem Satanás tentando tirar a sua paz de espírito. Já aconteceu isso com você? Ufa, achei que era só comigo. Achei também que era só com Jesus, que só Jesus tinha passado por isso. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve
fome. E aí, durante o texto, nós vemos Satanás tentando a ele. Aqui a gente não sabe se era Satanás em uma forma humana, física, ou se eram setas que eram lançadas sobre a mente dele. É importante ressaltar. Mas o que a Bíblia nos mostra é que ele foi tentado. E quando a gente olha para Jesus, a gente se pergunta como pode um homem tão extraordinário ser tentado? Ele tinha que passar por tudo isso, igreja. Ele tinha que ser exatamente do jeito que ele foi, para que você pudesse se identificar com ele, para que você pudesse olhar para ele e dizer: se ele venceu cada uma dessas tentações, eu também posso vencer. Quando nós caminhamos durante os evangelhos, a gente pode enxergar os grandes milagres que ele fez. Ele curava, ele libertava, ele dava uma nova vida, porque ele dizia: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele dizia: você quer andar? Então levanta e anda. Ele realizava milagres, ele realiza milagres. Mas quando nós olharmos para esses pontos extraordinários dele, de forma alguma nós podemos nos esquecer de todo esse lado comum que ele viveu. Não humanizando ele a ponto de diminuí-lo de forma alguma, mas porque ele é 100% homem e também 100% o quê? Deus. E por fim, ele também foi um homem que lavou os pés de outros homens. Vamos ler João agora, capítulo 13. Vai um pouquinho mais para frente, que você vai achar o Evangelho de João, no capítulo 13. Eu quero que você leia comigo. Diz assim, aqui é um texto um pouco maior, mas é interessante nós lermos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Versículo 4, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Vai imaginando a cena. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Versículo 9, respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Versículo 10, respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Agora preste atenção no versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Diga: Jesus está ensinando sobre o serviço. Jesus está falando sobre servir. Jesus está falando sobre você fazer pelo outro aquilo que com toda certeza você gostaria que fosse feito para você. Quando Pedro viu Jesus lavando os pés dos discípulos, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés.
E Jesus disse, eu preciso fazer isso, porque senão você não vai ter parte comigo, Pedro. E Pedro disse, Senhor, então lava também a minha cabeça e lava também as minhas mãos. Mas, de novo, o que eu quero que você compreenda é que esse homem tão extraordinário, de quem nós falamos todos os domingos e que o mundo inteiro conhece, curvou-se diante de homens para lavar os pés desses homens. E nós? O que nós fazemos quando nós olhamos para esse Jesus extraordinário? Nós nos colocamos como extraordinários, às vezes inconscientemente, porque longe de nós lavar os pés de alguém, longe de nós servirmos alguém. Imagina, olha quem nós somos. E Jesus, ele foi esse homem que estendeu as suas mãos e lavou os pés de outros homens. Nós já estamos partindo para a conclusão, mas agora eu quero ler com você o último texto, prometo, não fica bravo comigo. Lucas capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas 23, a partir do versículo 39, que diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. Chegando ao lugar, ele lhe disse: Orem para que vocês não caiam em... Ele se afastou deles a uma pequena distância. O que Jesus fez, gente? Ajoelhou-se e começou a fazer o quê? Orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, o que Jesus estava? Angustiado. Ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Estava todo mundo triste, os discípulos e inclusive Jesus. Mas ele disse: Por que estão dormindo? Perguntou eles. Levantem-se e orem para que não caiam em quê? Em tentação. Aqui a gente encerra alguns dos textos que nós lemos para falarmos sobre esse lado comum desse homem extraordinário que nós estamos pregando. O que eu quero que você entenda com tudo isso? Que esse homem tão comum como você e eu, porque eu tenho certeza que enquanto você lia os textos, você pôde se enxergar. Você e eu viemos muito provavelmente de uma mulher improvável. Eu vim de uma mulher improvável, de uma mulher que o mundo não conheceu. Eu fui batizada também por um homem improvável. Nós fomos batizados por homens ou mulheres improváveis. Nós fomos tentados e somos tentados quase que diariamente para não fazermos aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. Nós buscamos de alguma forma servir o outro porque sabemos que foi um exemplo que o Senhor nos deu para seguirmos, embora a nossa natureza humana arrogante e pecaminosa nos impeça disso na maioria das vezes, mas nós tentamos. E nós estamos constantemente buscando estar em comunhão com Deus, orando e pedindo que o Senhor nos fortaleça por causa das tamanhas angústias que carregamos nos nossos corações. E eu quero que você entenda com tudo isso, que esse Jesus, ele não é distante de você. Ele não é distante de mim. Ele é aquele que está perto, ele é aquele que compreende e entende as suas dores. Ele é aquele que não aponta o dedo para você quando você se sente tentado a fazer algo de errado. Constantemente nós estamos lutando na nossa mente para fazermos coisas erradas por causa da nossa natureza. Mas Jesus não olha para você e diz: meu Deus, que vergonha da Luana por causa do que a Luana está pensando. Que vergonha da Luana por causa do que a Luana está fazendo. Não, Ele nos ama. Ele nos olha com misericórdia, Ele nos olha com compaixão. E acima de tudo, Ele tem a graça e o poder para transformar os nossos corações. Então hoje, eu quis trazer para você a ideia concreta, né?
de que este homem comum, ele compreende os seus passos, ele compreende as suas dores, ele compreende o que você sente no seu coração, ele compreende as vezes que você é tentado, ele compreende as vezes que você olha para si mesmo e começa a se diminuir diante de si mesmo, diante da sociedade. Ele compreende, e ele não só compreende, como ele também pode transformar isso que nós sentimos dentro de nós, nos nossos corações. Quando nós entendemos o amor de Cristo, nós tiramos um peso das nossas costas. Nós, igreja, preste muita atenção no que eu vou falar para você. 80%, 90% dos pesos que nós carregamos, somos nós mesmos quem colocamos sobre nós. É a gente quem fica se olhando o tempo inteiro, se diminuindo. É a gente que fica se olhando o tempo inteiro e se achando indigno do amor das pessoas ou do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para nos lembrarmos que nós somos amados não porque somos dignos, mas porque o amor nos amou primeiro. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Amém? Quem compreendeu a mensagem, fique de pé em nome de Jesus. Não se esqueça disso, porque o Senhor Jesus, ele não é um cara inalcançável.